Graça e paz, amados irmãos, é uma alegria estarmos juntos, excepcionalmente hoje, gravando ao vivo, fazendo essa transmissão, muita chuva aqui em Brasília, então lançamos mão da tecnologia para a gente poder não perder o culto, a ministração da palavra, né? Então, nós estamos aqui nessa noite para adorarmos o Senhor, né? E poder meditar na sua santa palavra. Vamos orar nesse momento, pedindo a bênção de Deus, a graça de Deus sobre a ministração dessa noite, esse tema tão interessante, tão importante das Escrituras Sagradas. Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor, Tu és o nosso amor, a nossa vida, Tu és a nossa paz, a nossa alegria, nós Te agradecemos pela Tua presença, Senhor, em nós, Senhor, pelo Teu Espírito, porque o Senhor em tudo nos guia, nos dirige, nos fortalece. O Senhor, como Paulo disse, o Senhor sempre nos conduz em triunfo. Nós Te agradecemos por isso. Te louvamos pela vida de cada irmão, Senhor, ó Deus, que está conosco esta noite. Pedimos a Tua bênção, a Tua graça, a Tua paz sobre a vida e a família de cada um dos nossos irmãos. Pedimos, Senhor, que a Tua mão poderosa esteja alcançando a vida e a família de todos nós, Senhor, porque precisamos da Tua presença e precisamos, Senhor, ó Deus, da inspiração, da iluminação do Teu Santo Espírito, ó Deus, para compreendermos a Tua palavra, para aplicarmos a Tua palavra na exposição, Senhor, de 1 Coríntios, diante desse texto tão poderoso, que o Senhor possa trazer aplicações maravilhosas em nossas vidas. É o que nós Te pedimos, gratos, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Abra sua Bíblia, por favor, amado irmão, no capítulo 11 do livro de 1 Coríntios. Nós estamos fazendo a exposição desse livro, e estamos no capítulo 11. Na semana passada, nós começamos a ver sobre as questões do culto, né? Paulo começa, a partir do capítulo 11, versículo 2, falar sobre o culto, e ele vai levar isso até o final do capítulo 14. Então, Paulo gasta um bom tempo para falar sobre essa questão do culto, e ele começa com um problema que está acontecendo especialmente com as mulheres da igreja com relação ao uso do véu. Então, Paulo vai dividir esse tema aí em três partes, né? Ele vai falar sobre um argumento extraído da cultura e do sentimento de vergonha, que é um tema também cultural, e aqui, lembra, nós vimos na semana passada, é muito importante a gente entender o que aquele texto que estamos lendo, seja qual texto da Bíblia for, como ele foi entendido pelo autor que escreveu e pelos ouvintes originais. É importante porque se a gente simplesmente traz o texto de lá para cá e aplica no século XXI, na nossa cultura, a gente pode fazer uma aplicação totalmente errada e não extrair do texto os princípios que, de fato, o apóstolo ou o escritor queira trazer para nós, ok? E às vezes a gente traz uma forma, usar um véu, no caso do texto, e não os princípios por trás desse costume que lá estava. Então, Paulo fala sobre esse argumento, que vai do versículo 2 ao 6, falando do argumento tirado da cultura e do sentimento de vergonha. Nós vimos isso semana passada. Hoje eu quero ver com você sobre um argumento teológico extraído da criação, que é o argumento que Paulo vai trazer do versículo 7 ao 12. E por último, Paulo fala de um argumento extraído do decoro, ok? Da questão ética, moral, que vai do versículo 13 ao 16. E aí ele termina esse tema do véu. Então, eu quero dar só um passinho atrás para a gente lembrar daquilo que a gente tinha meditado na semana passada sobre a questão desse argumento extraído do decoro. Lembrando que a igreja de Corinto é uma igreja onde existem vários problemas, e um deles está relacionado à questão das mulheres. Nos capítulos anteriores, nós vimos que um grupo de mulheres que se achavam super espirituais estavam abandonando o casamento, não tinham mais relações sexuais com o esposo, viam o sexo como algo pecaminoso, ou já achavam que já tinham
ultrapassado todo esse plano físico aqui, já estavam desfrutando de toda a glória, ok? E Paulo vai usar, inclusive, esse argumento outras vezes no livro, e até ironicamente ele vai fazer isso, falando dos dons espirituais. A partir do capítulo 14 ele diz, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos. Essa era a ideia, que esses super espirituais, essa turma aí que lá no capítulo 1 é chamado Eu Sou de Cristo, eles achavam que já tinham chegado à glória. E Paulo vai dizer, não, nós ainda estamos aqui e estamos diante desses pontos comuns da vida que enfrentamos. Então, essas mulheres estavam tomando essas atitudes, não só elas, mas aqui no caso, tanto do casamento como também no culto, há uma ênfase aqui sobre as mulheres. Então, Paulo vem trazendo esse argumento, mostrando que, ok, primeiro, que as mulheres não podem se assemelhar àquelas mulheres que faziam parte do culto a Ísis, por isso o uso do véu. Paulo vai mostrar para eles que era uma questão cultural entre os judeus, romanos e gregos, que as mulheres saíssem de casa usando véu, era uma espécie de respeito, mostrava que essa mulher, ela pertencia a uma família de respeito, era ou casada, ou era uma mulher que estava debaixo de uma segurança de um lar e de uma vida correta. Então Paulo vai mostrar para eles que esse comportamento que não usar o véu, ele estava ligado naquela cultura ao culto a Ísis, que era uma deusa egípcia que os gregos e os romanos colocaram no seu panteão e começavam a adorar. Então Paulo vai dizer, olha, vocês não podem se assemelhar a esse culto. As mulheres desse culto, elas não usavam véu, usavam cabelo curto, algumas raspavam a cabeça, e por outro lado, os homens nesse culto, os sacerdotes nesse culto, eles se cobriam. Por isso que Paulo vai dizer que o homem não deve se cobrir, porque ele é glória de Cristo, ele é a glória de Deus, nele está a glória de Deus. Então, Paulo faz esse ponto de, olha, vocês não podem se assemelhar à cultura em que vocês estão. Claro, o único padrão que eles tinham até então, falando de cultura, eram esses sacerdotes, eram esses profetas e profetisas. Então, eles naturalmente abraçaram esses aspectos, assim como era comum da igreja em Corinto, trazer para dentro da igreja a filosofia, a sabedoria humana, esses aspectos de liberdade que na cultura de Corinto havia. Então eles vão trazendo para dentro da igreja esses elementos. E eles levam esse elemento a mais para dentro da igreja. E isso vai trazer uma série de problemas. Porque também, com relação a essa questão, há uma ideia de insubordinação, de rebelião dessas mulheres por parte da autoridade, do esposo, do homem, enfim, isso sempre existiu. Por isso que o apóstolo Paulo vai trazer esse aspecto aí cultural, dizendo, opa, não se assemelhem a essas mulheres, não se assemelhem a esses homens, nós prestamos um culto diferente a Deus. Não adoramos os falsos deuses, mas também não adoramos a Deus como a cultura nos diz para adorar. Nós adoramos a Deus de uma outra forma, em santidade, expressando a glória de Deus, como Paulo vai dizer, em ordem, decência, enfim, todos esses elementos. E aí, então, a partir do versículo 7, o apóstolo Paulo vai trazer esse argumento maravilhoso, falando da questão do argumento extraído teologicamente da criação. Olha como é que o versículo 7 começa. O homem não deve cobrir a cabeça, visto que ele é a imagem e glória de Deus. Mas a mulher é glória do homem, pois o homem não veio da mulher, mas a mulher do homem. Então Paulo agora vai responder a toda essa questão
tirando do livro de Gênesis, da criação, antes da queda, a ordem divina. Veja, o homem não deve cobrir a cabeça, visto que ele é imagem e glória de Deus. Na criação, Deus vai criar o homem, a sua imagem e semelhança. Esse homem vai expressar glória a Deus, ele vai viver para a glória de Deus. A vida do homem é para a glória de Deus. E essa imagem e semelhança deve expressar essa glória na vida desse homem, no trabalho, em tudo que ele faz. Só que o apóstolo também tem a ideia de que a mulher é a glória do homem. Por quê? Pois o homem não veio da mulher, mas sim a mulher do homem. Então ele toma o argumento da criação. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança para a glória dele. E do homem, Deus cria a mulher para, segundo a sua imagem e semelhança, para a glória de Deus. E também para honrar o seu marido. Olha o texto de Gênesis 1, 26 e 27, diz assim: também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Criou, pois, o homem, o Senhor Deus, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Veja, aqui em Gênesis 1, 26 e 27, ele já diz que Deus criou o homem e a mulher, segundo a sua imagem, segundo a sua semelhança. Ponto. Só que o texto sagrado vai ampliar essa história e mostrar para a gente, no capítulo 2, versículo 21 e 22, o seguinte: então o Senhor Deus fez cair o homem em profundo sono, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne, e a costela que o Senhor Deus tomara do homem, transformou numa mulher e a trouxe. Então veja, o homem não deve estar só. Então, desse princípio, e por essa causa, o homem não está pleno e completo em si mesmo. Deus cria uma auxiliadora, ou, em outras palavras, do hebraico aqui, aquela que vai completar, que vai trazer o socorro para o homem. O homem está incompleto sem a sua esposa. Então, o argumento de Paulo aqui é justamente esse. Na cultura dos nossos dias, na cultura em que Paulo está escrevendo esse texto, há uma questão do pecado, onde o machismo se põe acima da mulher, se empodera da mulher, escraviza, usa a mulher. E, ao mesmo tempo, existe uma tentativa de mulheres fazerem o contrário. É a mesma coisa na nossa cultura. Então, o que Paulo está dizendo é que a igreja não é o palco de brigas culturais de machismo e feminismo. Porque nem o machismo Deus criou, nem o feminismo Deus criou. Nenhum nem outro é um padrão de Deus, é a vontade de Deus. Pelo contrário, Deus criou o homem e a mulher, a sua imagem e semelhança, um dependendo do outro, um para o outro. A ideia do machismo ou do feminismo são respostas pecaminosas que o ser humano traz diante da realidade da queda. Mas isso não é a vontade de Deus. E essas mulheres estão tentando fazer isso na igreja em Corinto. E nós já vimos isso no casamento, no capítulo 7. E estamos vendo isso agora novamente. E os homens tampouco vão ficar para trás nessa situação. Então nós estamos vendo essa batalha aqui entre machismo e feminismo, em certo aspecto, acontecendo na igreja. E nós não podemos dar vazão nem ao machismo, nem ao feminismo. Paulo vai responder isso como? Com a criação. Então, Paulo traz o princípio da criação e diz, ok, Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança, a mulher da mesma forma, e Deus criou a mulher através do homem para a glória de Deus, mas também para suprir esse homem e para ser igual a ele, e eles dois se tornando uma só carne. Então, esse é o ideal de Deus. Esse é o ponto da dignidade que Deus cria, tanto o homem como a mulher. O homem, o texto vai dizer, é a fonte de vida da mulher. Olha aí, o que o texto vai dizer do cabeça, né, que nós vimos na semana passada.
O homem é a fonte de vida da mulher e não a fonte de morte da mulher. Essa ideia do homem ser o cabeça da mulher, e Paulo vai usar essa expressão também em Efésios capítulo 5, é muito mal compreendido. A ideia de cabeça que Paulo usa aqui é que o cabeça é a fonte da vida, é aquele que traz a vida, e de fato é isso, Deus trouxe a mulher à vida a partir do homem. O homem foi a fonte da vida para criar a mulher. Mas veja, a mulher é a fonte de vida da criação da humanidade. Então, o texto nos mostra que o ideal de Deus não é o empoderamento masculino ou o empoderamento feminino. Não. É o estado de igualdade. Quando Deus cria Adão e Eva, os cria iguais. A imagem e semelhança dele e para a glória dele. E para que eles se completem um ao outro. O casamento não é um campo de batalha. O casamento não é o homem ou a mulher medindo forças um contra o outro. Isso não é o casamento cristão. O casamento cristão é que o homem e a mulher, iguais diante de Deus, restaurados à imagem de Cristo Jesus, estão vivendo em amor e aliança eterna um com o outro. Isso é o casamento cristão. E é disso que Paulo está falando. É isso que Paulo está trazendo para essa igreja. Então esse homem, ele é a fonte, ele é o cabeça, ele é a fonte de vida dessa mulher. Então, assim como Cristo é a fonte de vida da igreja, porque Cristo é o cabeça da igreja, e Cristo vai trazer o amor para esta igreja, Cristo é a fonte do amor, da compreensão, da proteção, da provisão, do crescimento, da liberdade em santidade, do fortalecimento em meio às lutas, da fidelidade, do serviço e do sacrifício em amor. É isso que significa ser cabeça, é isso que Cristo quer que o homem seja para sua esposa. Então, não há uma questão aqui de medir forças entre homem e mulher. Por isso que o nosso texto, estava falando na semana passada, não se trata de uma questão de autoridade. Não, a interpretação antiga sobre esse texto, mais clássica sobre esse texto, vai falar de uma autoridade. O homem é o cabeça da mulher, então o homem manda na mulher. Não, o texto não está falando disso. O texto está falando que o homem é a fonte de vida desta mulher. Assim como Cristo é a fonte de vida da igreja. E é isso que significa ser a fonte de vida. É amar a esposa, é prover a esposa, é ser uma bênção na vida da esposa. É isso que significa ser a fonte de vida para essa mulher. E isso é que significa ser cabeça da esposa. Assim como Cristo, Paulo vai dizer em Efésios, assim como Cristo é o cabeça da igreja. E como Cristo a amou, e como Cristo se sacrificou pela igreja, assim também o marido vai fazer o mesmo. Veja, a ideia aqui do texto não é autoridade, mas é amar, servir, cuidar, abençoar, prover e proteger. Essa é a ideia bíblica de casamento cristão. Então, o que a gente precisa fazer, e aqui existe uma desconstrução que Paulo está fazendo na cabeça dos coríntios, para quem ele está escrevendo, mas também está fazendo essa mesma desconstrução na nossa vida, é que no casamento cristão, o homem não é mais que a mulher, nem a mulher é mais do que o homem. Mas, ao contrário, eles são iguais perante Deus, à imagem de Cristo, vivendo em amor e aliança eterna. Isso é o casamento cristão. Então, o que nós vamos fazer é olhar a cultura onde nós vivemos e dizer, opa, calma aí, tem alguma coisa errada aqui. Então você, minha amada irmã, não foi chamada a se empoderar do seu marido. E o marido, você, meu amado irmão, não foi chamado por Deus a se empoderar da sua mulher e entender que ser o cabeça é ser aquele que ama, aquele que protege, que abençoa, que sustenta, que fortalece, que leva a sua esposa a viver em liberdade e santidade diante de Deus, para que você possa apresentar a sua esposa, assim como Cristo vai apresentar a sua igreja gloriosa,
você possa apresentar uma esposa gloriosa a Deus. Você possa apresentar a Deus uma mulher que resplandece a luz da glória de Cristo. E isso para a glória de Deus. Enfim, esse é o ponto de Paulo no casamento. Mas quando as mulheres não usam o véu, elas se assemelham a quem? Aquelas sacerdotisas de Ísis, e não apenas a elas, porque também as prostitutas naquele momento, naquela cultura, também raspavam a cabeça ou usavam o cabelo muito curto naquela cultura, então, e não usavam véu. Então essas irmãs elas estão tomando uma aparência que envergonha o seu marido. E é justamente isso que Paulo está dizendo. Não, as mulheres não podem fazer, a mulher cristã não pode agir de tal maneira que ela vai envergonhar o seu marido. Assim como o marido não pode usar da ideia da sua autoridade para subjugar a mulher. Não é esse o princípio bíblico, ok? Então, é uma desconstrução mesmo que Paulo está fazendo aqui. Por isso que a gente não pode olhar a nossa cultura de forma passiva. Como o casamento funciona na nossa cultura, como a educação de filhos acontece na nossa cultura, o consumismo, o gasto de dinheiro, o uso do tempo, do corpo, nada disso nós cristãos podemos olhar para a nossa cultura de forma passiva e dizer, não, é isso mesmo, todo mundo está fazendo, eu vou fazer igual. De jeito nenhum. A gente tem que olhar sempre com um olhar crítico, com um olhar bíblico, olhando pela cosmovisão cristã, olhando segundo aquilo que a Bíblia está dizendo, para olharmos a cultura e falarmos, olha, isso aqui é bom, isso aqui não é. Isso aqui vai contra as escrituras sagradas, isso aqui é contra a santidade de Deus. Não, isso aqui está de acordo com os princípios da palavra de Deus. Nunca enxergar a nossa cultura de uma forma passiva. Veja aí comigo, versículo 9, além disso, o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Então, o Senhor diz, não é bom que o homem esteja só, lá em Gênesis 2, 18. O homem precisa da sua esposa, não é bom, não é saudável que o homem esteja só. Então, Deus cria uma auxiliadora, aquela que ele vai socorrer, que ele vai apoiar e que vai viver ao lado dele. Pena de mim se eu não tivesse a minha esposa, estava enrolado, né? Ela me completa, ela me faz crescer, ela me abençoa, ela está ao meu lado, ela me socorre, ela me fortalece, enfim. E assim, da mesma forma, o marido deve fazer com a esposa. Esse é o papel, é isso que Deus deseja para mim, para você, meu amado irmão, para todos nós cristãos, no casamento, segundo a vontade de Deus. Versículo 10. Por esta razão, ok? Por esta razão e por causa dos anjos, a mulher deve ter sinal de autoridade sobre a sua cabeça. Lembra, esse é o único ponto, esse é o único versículo nesse texto todo que fala de autoridade. E ela deve ter autoridade sobre a sua cabeça. Então, ela coloca o véu, e aqui o texto fica um pouco difícil, porque o texto fala por causa dos anjos. Então, é um texto que todo mundo tem um pouco de dificuldade para entender. Então, esse texto aqui vai mostrar para mim e para você que a razão do homem, da mulher usar o véu, que o homem foi criado primeiro, ele é a glória de Deus, e a mulher foi criada por causa do homem, e ela é a glória do homem. Então, ela deve se conformar a essa ordem divina da criação. Então, a aplicação é essa. Usar o véu simboliza que essa mulher está respeitando a ordem da criação, dentro daquela cultura, ok? Então, a gente vai aplicar isso daqui a pouco. Dentro daquela cultura, o uso do véu tinha essa perspectiva, ok? A mulher aceita a ordem da criação, que assim como o homem está sob a autoridade de Deus, ok? Porque Deus está acima do homem, assim a mulher reconhece a autoridade do esposo. E ela, estando sob a autoridade do seu esposo, ela também pode exercer autoridade. Então veja, a autoridade, ela usa o véu sobre a sua cabeça, voluntariamente,
veja, ela mesmo coloca o sinal de autoridade sobre a sua cabeça, porque ela entende que Deus é autoridade sobre o seu marido também tem autoridade sobre ela, mas eles vivem em um pé de igualdade, no sentido de que o marido exerce uma autoridade em amor. Ele é a fonte de vida dela, como diz o versículo anterior, ok? E por trás de toda essa ideia, aqui também está os anjos, né? Por causa dos anjos. Mas o que significa essa ideia por causa dos anjos? Paulo parece pegar um argumento que eles têm de super espirituais, e Paulo vai falar dos anjos também aqui no nosso livro. Ele vai citar a questão dos anjos, citar vezes anteriores e depois também. Ele vai fazer citações sobre os anjos, mas a ideia de Paulo é que até os anjos nos céus estão sob a autoridade, ok? E se nós queremos ser, e se vocês são super espirituais, então vocês devem seguir as ordens dos céus, as ordens celestiais, até os anjos, e por causa deles, vocês também devem usar o véu. Se existem ordens nos céus, se existe no céu autoridade, se existe no céu essa ordem celestial, assim nós também devemos estar sujeitos a isso, se somos de fato espirituais. Então o véu, em certo sentido, representa uma ordem do céu na terra, vivendo como igreja, vivendo como casal, como família cristã. A ideia do texto talvez esteja mais voltado para essa questão dos anjos. Não é um texto simples. Todo mundo aqui tem um grau de dificuldade para entender exatamente porque Paulo faz essa citação dos anjos aqui. Ele vai dizer no capítulo 4, versículo 9, que os anjos estão assistindo a igreja, ok? Paulo vai dizer que ele é um espetáculo para Deus, para homens e para anjos. Parece que os anjos estão assistindo o que acontece dentro da igreja. E Paulo vai dizer no capítulo 6, versículo 3, que nós vamos julgar os anjos. Então, essa ideia dos anjos no livro, ela existe. E lá na frente, Paulo vai dizer no capítulo 13, ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, se não tiver amor, isso não tem nenhum sentido. Então, veja, os anjos são citados no texto. E a ideia parece desse texto aqui é que se há uma ordem celestial e os anjos estão assistindo, se somos suficientemente espirituais, vamos seguir também da mesma forma esse sistema de ordem que existe tanto nos céus como na criação, ok? Então, esse ponto é um pouco difícil da gente entender, mas provavelmente é esse o sentido mais exato desse texto. Versículo 11. Todavia, no Senhor, a mulher não é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Tá vendo? O ponto central do nosso texto não é a autoridade do homem ou da mulher. Não é esse. Mas é aquilo que o Evangelho faz de nos levar de novo para o Éden. No Éden, Deus cria o homem, a sua imagem e semelhança, cria a mulher, a sua imagem e semelhança, os dois para a glória de Deus. Eles estão em pé de igualdade. No Éden, sem pecado, o homem não é mais do que a mulher, nem a mulher mais que o homem. O Evangelho é essa restauração de um estado sem pecado, de relacionamento sem pecado. Um casamento que se diz cristão, o homem e a mulher estão em pé de igualdade. O homem não é mais do que a mulher, nem a mulher mais do que o homem. Meus irmãos, nós precisamos ter isso tão claro na nossa vida, porque se nós não fizermos isso, se nós não tivermos claro esse ponto do Evangelho, em que homens e mulheres são iguais diante de Deus, e que no casamento cristão também é assim, nós vamos viver como mundanos. Nunca teremos um casamento cristão, de fato. Nós nunca teremos um casamento onde vai se expressar a glória de Deus, porque sempre vai haver um jogo de poder e força aqui nesses relacionamentos, homem e mulher, marido
e esposa. E não é essa a vontade de Deus. Todavia, no Senhor, e se você está no Senhor, se o seu casamento está no Senhor, estamos em pé de igualdade. Todavia, no Senhor, a mulher não é independente do homem. Nem o homem é independente da mulher. Então, a mulher precisa do homem, o homem precisa da mulher. Dois princípios estão aqui: igualdade e interdependência. Eles são iguais e são interdependentes. Eles são iguais, apesar de serem diferentes. Eles são iguais em importância diante de Deus. Eles devem se enxergar em igual importância um diante do outro. E o segundo princípio, a interdependência. O homem depende da mulher. A mulher depende do homem. Deus nos criou assim. Só que no estado de pecado, o homem, no machismo, quer dominar a mulher. E a mulher, no pecado, no feminismo, quer dominar o homem. Mas não é esse o relacionamento que nós devemos ter. Ambos foram criados por Deus. Ambos foram criados à imagem de Deus. Igualdade e interdependência. Deus criou o homem do pó da terra. E a mulher, Deus criou do pó da terra, feito homem. Então, Deus nos cria a sua imagem e semelhança, iguais, interdependentes. E, através da mulher, Deus cria toda a humanidade. Veja a igualdade. Deus cria o homem, do homem Deus cria a mulher, e da mulher Deus cria toda a humanidade. Todos dependem de todos. Todos têm igual importância. Ninguém aqui é superior ou melhor do que ninguém. Nós, homens, não somos melhores nem superiores às mulheres. As mulheres não são melhores nem superiores aos homens. Na cultura, você está ouvindo outra coisa. Mas no Evangelho, no Senhor, todavia, a mulher não é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Paulo já pôs isso lá no capítulo 7, falando do casamento. Marido, o seu corpo não pertence a você, mas pertence à sua esposa. Esposa, o seu corpo não pertence a você, mas pertence ao seu marido. Paulo sempre vai colocar homem e mulher em pé de igualdade. Gente, isso é o Evangelho. Isso é o Evangelho. Tudo que foge disso é uma resposta pecaminosa da cultura. E aqui Paulo está resgatando esta igreja para o Evangelho. E que Deus resgate a mim e a você. Que Deus resgate o seu casamento, o seu relacionamento conjugal para o Evangelho. Que Deus nos resgate para esta realidade do Evangelho, onde iguais e interdependente vivemos em amor e para a glória de Cristo, para a glória de Deus. Amém? Versículo 12. Pois assim como a mulher proveio do homem, também o homem nasce da mulher, mas todas as coisas provêm de Deus. Veja, tudo tem como ponto convergente, o ponto culminante, Deus. A sua vontade, a sua glória. Que Deus, no nosso relacionamento, seja glorificado. Deus seja glorificado no relacionamento conjugal cristão, de igualdade e interdependência. Que Deus seja exaltado nesse relacionamento que é fundamentado e alicerçado no amor, não no poder, não na força, não no domínio, no controle, no uso um do outro, nada disso, mas no respeito, no amor, no mútuo serviço, e que isso se expresse no culto, na igreja, que é o nosso ponto aqui, ok? Veja, o nosso culto começa em casa. As nossas vidas se expressam no culto. O culto expressa a nossa espiritualidade. O culto, a maneira como a igreja está organizada, expressa muito do nosso foro íntimo, daquilo que a gente vive dentro de casa, dos nossos relacionamentos. E se nós temos relacionamentos disfuncionais,
isso vai se revelar dentro da igreja. Dentro da igreja. Quantos pastores que não entendem o que o texto está dizendo, se acham mais do que a mulher, do que a sua esposa, do que as mulheres, e tem esse uso dentro da igreja. E quantas mulheres não estão dentro das igrejas fazendo a mesma coisa, e criando cultos, e criando eventos para exaltar a mulher e humilhar o homem. Até porque a nossa cultura está exatamente nesse contexto nos nossos dias, ok? De ridicularizar a figura, a pessoa, a responsabilidade, o papel do homem. E exaltar a figura, o papel e a responsabilidade da mulher. A Bíblia não faz nenhum nem outro. A Bíblia valoriza ambos, o papel de ambos, as responsabilidades, os afazeres. Há uma dignidade em ser homem, tanto quanto a dignidade em ser mulher. Não é mais digno ser mulher do que homem ou vice-versa. Então a gente precisa acabar com essa ideia de rompimento das relações e de quebrar aqui esse eixo de igualdade e terminar com isso na nossa própria cabeça, no nosso relacionamento conjugal. Se você tem ridicularizado sua esposa ou vice-versa, meu irmão, é hora da gente se arrepender e dizer: Senhor, não é essa a tua vontade, o Senhor não nos criou para isso. O ideal do Senhor é igualdade, interdependência para a glória do Senhor, porque tudo provém de Deus. Então, que nós possamos viver essa restauração. Esse é o argumento tirado da criação. E agora no versículo 13 a 16, Paulo vai trazer o argumento tirado, extraído do decoro. E aí Paulo vai trazer duas perguntas retóricas. A própria pergunta exige um não de resposta. Julgue entre vocês mesmos. É apropriado a uma mulher orar a Deus com a cabeça descoberta? Veja, no próprio aspecto cultural, falando aí de assemelhar-se às sacerdotisas do culto de Ísis, ou de assemelhar-se, no caso daquela cultura, às prostitutas. Falando disso, é apropriado a mulher orar a Deus com a cabeça descoberta? Vamos trazer isso para dentro da igreja? Vamos trazer dessas culturas e desses cultos isso para dentro da igreja? De forma nenhuma. Isso não faz o menor sentido. Vamos adorar a Deus segundo os princípios da criação, segundo os princípios do Evangelho. Paulo vai numa outra pergunta, versículo 14. A própria natureza das coisas não ensina vocês que é uma desonra para o homem ter o cabelo comprido, mas que o cabelo comprido é uma glória para a mulher? Veja, o Evangelho, ele trabalha com o aspecto da dignidade do ser humano. O Evangelho, ele não leva o indivíduo à desonra, a um estado de humilhação, de um ponto negativo. Pelo contrário, ele exalta o ser humano a uma condição de honra, de glória. Veja, é apropriado, desonra, glória. Veja, essas palavras no nosso texto estão em oposição. Deus não chamou o homem ou a mulher a desonrar o seu corpo, a desonrar a sua posição, nem diante de Deus, nem diante dos homens. Pelo contrário, o Evangelho é o resgate da glória de um homem, de uma mulher, de uma humanidade caída. O homem e a mulher, quando caem no pecado, eles caem em desonra. Mas o Evangelho lhe resgata esta glória de Deus em nossa vida. Então, nada do que vai nos levar à desonra, nada que vai nos levar à inglória, deve estar presente na nossa vida. Pelo contrário, nós devemos sempre buscar aquilo que vai produzir glória ao ser humano e automaticamente glória a Deus. A resposta é claro que não vamos fazer essas coisas. E aí Paulo vai usar um argumento da própria cultura.
Versículo 14. A própria natureza das coisas não ensina a vocês? Então, na própria cultura, era vergonhoso que a mulher se assemelhasse a essas sacerdotisas, ou as prostitutas, ou os homens se assemelhassem a esses sacerdotes de Ísis, de outros cultos. Na própria cultura, demonstra isso. Na própria cultura greco-romana e judaica, o homem ter o cabelo comprido era uma coisa vergonhosa. Então, dentro do aspecto cultural, não é correto isso. Então, Paulo pega esse próprio argumento e diz, gente, não podemos fazer assim. Não é esse o nosso ponto. Agora, dentro do aspecto cultural, e a gente, quando tem a cultura, está respondendo ao Evangelho corretamente, isso é, a cultura onde nós estamos vivendo, ela é responsiva, ela está de acordo com o Evangelho, é um bom argumento, e é o que Paulo faz aqui. Mas o que na maioria das vezes nós vamos ver é que a cultura em que nós estamos inseridos, ela é oposta ao Evangelho, ela vai contra o Evangelho. Então a gente tem que ter muito cuidado quando vai usar um argumento cultural. A gente vai usar um argumento cultural com muita cautela, quando a cultura está em consonância com o Evangelho. Não, a cultura está afirmando aquilo que o Evangelho está dizendo. Então o aspecto cultural está certo, mas na maioria das vezes isso não acontece, ok? Na maioria das vezes isso não acontece. Nesse caso aqui mesmo, nós vemos que, culturalmente falando, nos nossos dias, não é uma coisa, não é um apoio cultural que a gente pode achar. Por quê? Porque está em voga, crescendo na nossa cultura, o aspecto do feminismo, do empoderamento feminino. E isso é uma resposta pecaminosa, tanto quanto o machismo é errado. Então a gente tem que ter cuidado quando a gente vai usar esses aspectos aí culturais para trazer um aval à nossa atitude, ao nosso comportamento, a uma decisão que nós vamos tomar, ok? Então cuidado com isso. Paulo faz uso perfeito aqui no nosso texto, mas nem sempre isso vai encaixar no nosso contexto. Então, veja, a mulher cristã, e a preocupação do nosso texto é que a mulher viva em glória. Versículo 15, mas o cabelo comprido é uma glória para a mulher. Nesse momento cultural, e em guardar as proporções no nosso também, a mulher, ela era um objeto, ok? Ela era um bem que o homem possuía. Então, ela não era motivo de glória, de honra, né? Ela era motivo de uso. O homem usava a mulher. E é um pecado. E a Bíblia vai trazer a restauração da mulher. A Bíblia não é machista, como muitos dizem. Pelo contrário, a Bíblia ela resgata, o Evangelho resgata o respeito, a dignidade, a honra que a mulher tem, dada pelo próprio Deus, porque criada à imagem de Deus deve guardar essa honra, essa dignidade que existe no fato de ser mulher. E aqui o Evangelho resgata isso como nenhuma cultura faz e nenhuma religião do mundo faz. O Evangelho faz isso de uma forma extraordinária. Então a mulher cristã, seja ela casada, seja ela solteira, ela jamais pode se colocar em uma situação em que ela mesma vai se desonrar, como essas irmãs estão fazendo na carta aos Coríntios. Então, a mulher cristã não pode se colocar numa posição em que ela vai se desonrar com comportamento, palavras, roupas, atitudes, ok? Nada, minha irmã, nada que você faça pode colocar algum tipo de desonra sobre a sua vida. A roupa que você usa não pode inspirar desonra sobre o seu caráter, sobre a dignidade que você tem em Cristo Jesus. Então, a mulher cristã, seja ela solteira ou casada, e não importa, ela não pode se expor ou se colocar num ponto, numa situação, por causa de palavras, roupas, atitudes, comportamentos, numa situação de desonra e de desrespeito,
ok? Que desperte em qualquer pessoa, ou em outra mulher, ou em um homem, o desrespeito para com você. Você precisa manter isso, a sua honra, a sua dignidade, o respeito próprio em cima, ok? Porque é isso que Deus quer. Essa é a vontade de Deus, que a mulher cristã seja amada, respeitada, honrada, e você não pode ter nenhuma atitude, palavra, comportamento, ou um vestuário que inspire algo contrário, ao contrário a isso, ok? Então, minha irmã, que você possa olhar esse texto e dizer, olha, Deus está me chamando a uma vida de santidade, dignidade, respeito, e que isso eu inspire pelo meu comportamento, pela minha vida. Então, esse texto nos chama a isso, né? E a nós, homens, da mesma forma. Não podemos desonrar as mulheres. E aqui fica um chamado para nós, homens. Nós devemos honrar nossa esposa, nós devemos honrar todas as mulheres que estão perto de nós, mas às vezes nós encontramos no trabalho, na escola, na própria vizinhança, às vezes mulheres e até mesmo homens que não se respeitam a si mesmos. Palavras, atitudes, comportamentos, o próprio vestuário não impõe, não inspira respeito. Mas mesmo diante dessas pessoas, Cristo respeitou essas pessoas pela dignidade de ser humano. Ainda que elas não se respeitavam, Cristo as respeitou. E que a gente faça o mesmo, que a gente dê respeito às pessoas, mesmo que elas mesmas não tragam respeito sobre si mesmas, mesmo que elas se desonrem, que elas vejam em mim, em você, em todos nós, o aspecto da honra, do respeito, no tratamento que damos às pessoas, como falamos muitas vezes com um homem ou com uma mulher que estão vivendo uma vida errada e que ninguém respeita aquela pessoa, às vezes na sua família, às vezes no trabalho, na escola, mas que você respeite. Que você seja a pessoa que vai trazer esse respeito e que essa pessoa se sinta respeitada diante de você. E o texto, então, Paulo vai terminar no versículo 16, que nós não estamos aqui criando polêmica, ok? Não é esse o ponto do Evangelho, criar problemas, debates e ficar nisso. Paulo trouxe princípios culturais, Paulo trouxe os princípios bíblicos do Evangelho, Paulo trouxe os princípios da criação, Paulo reafirmou esses aspectos culturais agora no final. Ele disse, nós não somos de briga, nós não gostamos de briga. Literalmente é isso que Paulo está dizendo, nós não queremos confusão. Então, se alguém quer contender, se alguém ama brigar, não é esse o papel da igreja. A igreja não está para criar polêmicas, a igreja não está para ficar envolvida, gastando seu tempo nesses debates. Então, o que nós precisamos fazer como cristãos é olhando os princípios, os argumentos da palavra, olhando os argumentos culturais, entendendo aquilo que são os princípios da palavra de Deus, obedecermos ao Senhor e nos submeter à autoridade das Escrituras Sagradas. Esse tema, essa questão do véu é tão difícil, né, de ser entendida, fica mais claro quando a gente olha para o texto. As mulheres hoje devem usar véu? Não, as irmãs não devem usar véu. O véu não significa nada disso na nossa cultura, mas você, minha irmã, deve ver, como eu estava dizendo ainda agora, a maneira como você se comporta, a maneira como você se veste, a maneira como você fala, se você inspira esse respeito, que o seu marido, você irmã casada, que o seu marido se sinta honrado perto de você e longe de você da mesma forma, ele se sinta honrado, que o marido veja a esposa como igual a ele, e a esposa veja o marido de forma igual a ela. Ninguém é maior do que ninguém, todos em Cristo estão em igualdade, em interdependência. Então são esses os princípios que estão por trás do uso do véu desse texto. Nós possamos vivê-los e assim viver o Evangelho na nossa família, no nosso relacionamento conjugal,
apesar dos aspectos culturais que nos rodeiam, que possamos ter um culto verdadeiramente cristão, um casamento verdadeiramente cristão, para a glória de Deus. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor. Pai, obrigado pelos princípios da Tua Palavra, esse texto tão maravilhoso das Escrituras Sagradas. Quantos princípios estão aqui e são tão poderosos, ó Deus, vão contra a cultura daquela época que Paulo está escrevendo, mas atingem a cultura onde nós estamos hoje, Senhor, em tantos aspectos semelhantes, ó Deus, e que podemos olhar e reavaliar a nossa vida, reavaliar o nosso casamento, se estamos tentando exercer poder e controle sobre o esposo, sobre a esposa, ou se ideias como essa estão na nossa cabeça, Senhor, que possamos, ó Deus, reavaliar a nossa vida, reavaliar os aspectos culturais, não olhar, Senhor, para a nossa cultura, ó Deus, de forma passiva, não carregar, Senhor, uma bagagem cultural e familiar. Às vezes nós vimos isso em nossas famílias, vimos, às vezes, o pai empoderando-se da mãe, ou a mãe empoderando-se do nosso pai, enfim, que nós possamos abrir mão de tudo isso para viver o Evangelho, viver os princípios da Tua Palavra, viver para a Tua glória, viver essa restauração do Evangelho de Cristo Jesus. Ajuda-nos a viver em dignidade, em honra, em palavras, em atitudes, em comportamentos, na maneira que nos vestimos, na maneira como nos relacionamos com o sexo oposto, que possamos inspirar respeito e admiração e que, acima de tudo, o Teu nome seja glorificado no culto da igreja, dentro de casa, no relacionamento conjugal, e que assim possamos viver para a Tua glória e para o Teu louvor. Que o Senhor nos abençoe, nós te agradecemos em Cristo Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, eu espero que esse texto tenha te abençoado. É um desafio vivê-lo, ele enfrenta a nossa cultura, mas são princípios que podemos e devemos viver para a glória de Deus. Deus te abençoe, te dê uma boa noite, na graça preciosa de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Deus abençoe.